Eu queria começar respondendo a pergunta, né, mais básica. Afinal de contas, o que é, né, a cultura organizacional? Se você for dar uma procurada no Google, você vai encontrar centenas de descrições e definições diferentes sobre cultura organizacional. Eu peguei uma dessas definições padrão e trouxe aqui para a gente dar uma olhada e ver se e conversar sobre o que realmente compõe uma cultura e se essas definições que a gente costuma encontrar por aí são completas. Essa definição que eu trouxe aqui, ela fala o seguinte, tá? Que cultura organizacional, né, é o conjunto de valores, crenças, rituais e normas que são adotadas por uma determinada organização. Eu vejo alguns problemas nessa definição, tá? Por quê? A primeira coisa eu sinto que falta muitos componentes de uma cultura aqui dentro dessa definição, tá? Aqui a gente está falando somente de valores, crenças, rituais e normas. Porém, existem mais alguns itens que a gente vai ver daqui para frente que fazem parte de uma cultura organizacional. Mas a coisa que mais me incomoda aqui nessa definição é a palavra adotadas. Por que ela me incomoda tanto? Porque, nesse caso, ela está passando a sensação de que tudo isso, né, esses valores, crenças, rituais e normas, elas são adotadas de forma intencional, né, de forma intencional pela própria equipe e pela própria empresa. E muitas vezes isso não ocorre dessa forma. Eu vou explicar para você o porquê. Se a tua equipe ou a tua empresa, né, não trata de forma intencional a cultura organizacional, como que a cultura vai ser criada? Ela vai ser criada através do que acontece durante o dia a dia de trabalho. Ou seja, esses valores, crenças, rituais e normas, eles não vão ter sido pré-definidos. Eles simplesmente vai valer aquilo que as pessoas fazem durante o dia a dia de trabalho. Né? Então, você pode ter os teus valores lá definidos, mas se você não constrói de forma intencional a tua cultura, fazendo com que as pessoas estejam alinhadas a esses valores, os valores que vão valer vão ser aqueles que são utilizados pelas pessoas, né, através das suas ações durante o dia a dia de trabalho. Então, por isso que eu não gosto dessa palavra adotadas, porque ela passa a impressão de que isso é feito de forma sempre intencional. E, na verdade, na maioria das vezes, a cultura de uma empresa não é criada de forma intencional. Ela é criada ao acaso. E a gente vai falar bastante sobre o acaso, porque ele é um dos fantasmas, né, das gestões passadas. Eu vou trazer para vocês agora uma definição aqui que eu acho muito mais completa, né? Apesar de um pouco mais difícil de entender, mas ela é muito mais completa e eu gosto de utilizar ela. Eu vou explicar um pouquinho agora. A cultura organizacional, na verdade, ela se refere ao conjunto de, tá? São suposições, crenças, regras, padrões e valores, tá? Que são reforçados diariamente através do quê? Né? Através das nossas atitudes dentro do ambiente de trabalho, através da abordagem como as coisas são feitas, através do comportamento das pessoas e das ações das pessoas. Tá? Então reforçados diariamente, né, através das atitudes, abordagens, comportamentos e ações de cada membro do time com os seus pares, com os seus gestores, né, com os seus clientes, com os investidores, com a própria comunidade, na busca pela meta, estratégia, objetivo ou missão da empresa. Tá? Essa aqui é uma definição muito mais completa de cultura organizacional. Mas se você quer uma definição ainda mais legal de cultura organizacional, eu vou trazer aqui uma frase do Gandhi que representa muito bem o efeito, né, que a gente tem na nossa cultura durante o dia a dia de trabalho, mesmo quando ela não é formada, né, intencionalmente, não é criada de forma intencional. Dá uma olhada aqui. Então, as suas crenças se tornam seus pensamentos. Os seus pensamentos se tornam suas palavras. As suas palavras se tornam suas ações. As suas ações se tornam seus hábitos. Por fim, os seus hábitos se tornam seus valores e os seus valores acabam se tornando, obviamente, né, o seu destino. Por que eu acho que essa definição está muito próxima do que é realmente uma cultura organizacional, mesmo, obviamente, né, o Gandhi não estar se referindo a isso quando ele falou. Mas analise aqui, ó. Quando a gente tem uma crença, né, a gente, obviamente, pensa sobre aquilo.
E esses pensamentos, normalmente, a gente utiliza para falar com as pessoas, né? Para interagir e se tornam as nossas palavras. As nossas palavras, obviamente, elas vão acabar se tornando as nossas ações, né? A gente fala que a gente faz uma coisa e a gente acaba fazendo. E depois, com o tempo, conforme o tempo passa, essas ações que a gente faz durante o dia a dia, elas vão se tornar hábitos. A gente vai acabar fazendo aquilo sem sequer perceber, né, o porquê que aquilo está sendo feito. E os hábitos, quando você tem um hábito, ele vai acabar se tornando um valor com o passar do tempo, porque você vai estar acostumado tanto com aquilo, que aquilo lá já vai ser uma representação de coisas que você acredita realmente. E no final, os valores que são os responsáveis, né, por levar a empresa, por fazer com que a empresa siga a sua estratégia, né, que vai definir no final das contas o seu destino. Então, assim, essa frase do Gandhi aqui eu acho muito legal e por isso que eu trouxe ela aqui para a gente conversar um pouquinho. Bom, e o que define, né, então, a cultura de uma empresa? A gente já viu do que se trata, né, uma empresa. Agora a gente vai conversar então sobre o que define, né, a cultura de uma empresa. São muitas coisas, eu trouxe para você algumas das principais aqui. Então a sua missão, visão e estratégia, obviamente, né, a missão, visão e estratégia de uma empresa, elas são muito importantes, tá, na cultura, porque é ela que vai definir a forma com que, né, a cultura que vai definir a forma com que você vai atingir a tua visão e a tua estratégia e a tua missão. Então elas estão bem conectadas. Só que muitas pessoas, né, muitos líderes, muitas equipes acabam criando uma cultura que está totalmente desconectada com a estratégia da organização. E é isso que a gente chama de uma cultura fraca. Quando a cultura não está... É uma cultura que foi criada, mas que ela não tem relação nenhuma, né, com a estratégia da organização, com a visão da organização. A gente vai falar muito sobre isso, tá? O que mais que define uma cultura, então, né? Os valores, crenças e princípios de negócio. Os valores são muito importantes para a criação da cultura porque eles precisam estar totalmente conectados. Os valores que vão definir, né, como que as pessoas devem se comportar dentro da sua organização. Como eu falei antes, o como nós fazemos as coisas por aqui, né, que são as ações que são realizadas durante o dia a dia de trabalho pelas pessoas, isso acaba se tornando, no final das contas, os valores da própria organização, porque é a forma com que as pessoas se comportam. Então, quando você não faz isso de forma intencional, né, o comportamento das pessoas pode não ter ligação nenhuma com os valores da própria empresa. As histórias também da empresa, né, que toda empresa ela possui uma história, né, coisas importantes que aconteceram, né, e essas histórias elas acabam representando e ilustrando, elas precisam ilustrar o que a empresa realmente acredita. Você não vai ter ali alguns valores que não possuem relação nenhuma com o histórico da tua empresa ou sobre aquilo que a tua empresa está buscando como estratégia, né? Então, dessas histórias também vem boa parte da cultura de uma organização. Uma das coisas que os líderes não costumam tratar, né, falar quando eu vou conversar com algum líder ou com algum gestor sobre cultura organizacional, poucas pessoas conseguem identificar de que a abordagem para a gestão de pessoas, né, a forma com que um líder ou uma empresa faz a gestão de pessoas é totalmente parte da cultura organizacional. E muitas vezes a gente não ouve falar sobre isso, né, não lê isso em lugar nenhum. Mas a gente vai falar muito sobre gestão justamente por causa disso. Porque, na verdade, a gestão é o core da nossa cultura. É ela que permite ou não com que as pessoas consigam utilizar todo o seu potencial. Os padrões éticos e políticas internas também, obviamente, definem a cultura. As tradições de uma empresa, né? Se você cria ali um ritual, eu sempre faço, por exemplo, né? Você introduziu o ágil na tua empresa e você criou, né, o hábito, assim, né? Tem uma tradição de fazer, sei lá, uma reunião no começo da semana para alinhamento e tal. Isso, com o tempo, vai acabar fazendo parte da cultura da tua organização. E, claro, o próprio ambiente de trabalho, né, faz parte da cultura de uma empresa.